Deus, Deus de Israel, neste momento, meu Pai, estamos aqui, Deus amado, para ouvir a Tua palavra. Eis aqui o Teu servo pastor, meu Pai, qual ministrará. Meu Deus, que nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tomar energia diferente, meu Pai, falar com a Tua igreja, Senhor Deus amado, não aquilo que viemos ouvir, meu Pai, mas assim aquilo que o Senhor tem para falar através da Tua poderosa palavra, que é eficaz, ela é fiel, ela é verdadeira, meu Pai amado. Deus, não deixa sair do modo que nós chegamos aqui, mas tivemos sair daqui agraciado, cheio da presença do Teu Espírito Santo em nossos corações, meu Pai. Abençoa o Teu servo dessa noite, eu lhe peço, no nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Essa é de Deus, meu Paulo. Bem, graças a Deus. Saudações com o Pai do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Estamos na casa de Deus, feliz por servir esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Amados, a volta do Senhor ela é iminente. Onde vai, amados irmãos, pegar muitos números. Vamos louvar o Senhor. Quero louvar o Senhor juntamente com a igreja. O hino do obreiro, o 115 da harpa cristã. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. É o hino do obreiro. Glória a Deus. Trabalhar e orar. Vamos se alegrar na presença do Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Vamos cantar bem alegre ao Senhor, já se alegramos. Vamos cantar mais alegre ainda. Podemos fazer melhor para o Senhor. Amém? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar. Eu quero estar assim na vinha do Senhor.
Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Sobreiro da casa de Deus é sobreira. Conhece este versículo já? Glória a Deus. Decorado por cada um de nós. Este versículo é para o obreiro da casa de Deus. Glória a Jesus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Glória a Deus. Exalta e glorifica a Deus por aquela vida que está neste lugar. Para nesta noite nós compartilharmos da palavra de Deus. Amém, amados? Aqui tem uma mesa espiritual e nessa noite vamos se fartar, glória a Deus, na presença do Rei Jesus. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe conforme a tradução das vossas Bíblias. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos mais uma vez, nós todos juntos, glória a Deus, dizemos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez aplauda ao Senhor por esta palavra de Deus para os nossos filhos. Glória a Deus. Amados, estamos em culto ministerial. Glória a Deus. E nessa noite é para nós, cada um de nós, que somos obreiros da casa de Deus. É para a criança, é para os adolescentes, é para a juventude, é para os senhores e senhoras, para todos nós que servimos a Deus. E esta palavra ela vem de encontro ao nosso coração, como devemos nos apresentar a Deus, devemos nos apresentar aprovado diante dele, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem esta palavra da verdade. Amados, nós conhecemos que para nós entrarmos em qualquer país deste mundo, quando nós vamos ao exterior, nós precisamos ajeitar toda a nossa documentação. Nós entendemos que temos que tirar tudo bonitinho, ir no consulado, da Polícia Federal. E nós, amados irmãos, temos que estar aptos para entrar em determinado país. E ali também seguir as normas deste país. Amados, não é diferente, estamos em uma caminhada, um céu de glória, a Canaã celestial, ao qual Deus tem preparado para essa igreja. E para nós entrarmos nessa cidade, amados, temos que se adequar para ser cidadão desta cidade. E aqui, amados irmãos, está o passaporte na nossa mão. Glória a Deus, onde rege as leis deste país celestial ao qual nós vamos morar. E a palavra do Senhor vem nos dizer que para nós entrarmos nessa cidade, temos que ser como o nosso mestre. Temos que andar como ele andou, se portar como ele se portou. Temos que ser santo como ele é santo em toda maneira de nós vivermos. Então temos que aplicar isso para as nossas vidas. Visando tudo isso, amados, ainda no começo do ministério foi fundamentado no nosso ministério um código de obreiro extraído da nossa Bíblia Sagrada. E este é o código do obreiro. Eu creio que alguns dos obreiros mais antigos têm. Glória a Deus, do nosso ministério. Estamos próximos a uma convenção e nesta convenção que nós vamos ter com certeza vai ser entregue para cada obreiro. Então este é o código do obreiro da casa de Deus, a maneira que deve se apresentar, que deve se portar na casa de Deus. Também, amados irmãos, temos um RI, e esse nosso RI também todo ele extraído das Escrituras Sagradas. Eu creio que quase todo o ministério tem, todos os irmãos, principalmente as irmãs do ciclo de oração, todos os irmãos obreiros da casa de Deus. Que não tem, amados irmãos, a igreja não tem ainda o RI aí a ser fornecido. Então, quando a palavra do Senhor já vem, amados irmãos, para as nossas vidas, falando acerca de submissão do obreiro, essa noite nós vamos falar um pouco a respeito disso. Aí então, já na primeira página do Código do Obreiro, do Ministério
Pentecostal Caravana da Fé diz que o obreiro deve estar submisso aos seus líderes e aos estatutos da convenção, a convenção da igreja, dando exemplo de fidelidade, mansidão na igreja, no lar, no trabalho, aonde andar, para que seja notório o Espírito de Deus em sua vida, evitando chocarrices com piadas e conversas ou palavras obscenas, aonde, amados, nós observamos muitas pessoas que têm a profissão de servir a Deus por aí, e quando nós vamos conversar, 2 ou 3 palavras, vez fala a palavra boa, e logo em seguida já vem uma palavra de baixo calão. Muitas pessoas, ou nós conversamos, amados, por mais conversa, palavras obscenas do que a vez palavras santas, que convém ao santo homem, à santa mulher de Deus. Então, isso tudo, amados irmãos, nós ensinamos no ministério, onde a palavra do Senhor também nos diz, no livro de Salmo, capítulo de número 1, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, todo o nosso código de obreiro é tirado das escrituras sagradas. Também, amados irmãos, todo obreiro deve cumprir o RI da igreja, mantendo rigorosamente a disciplina. O obreiro que não seguir corretamente os estatutos do RI ele é afastado do cargo. O obreiro que não estiver na sã doutrina não poderá cantar, pregar, ministrar. Poderá, no caso, dar testemunhos e também falar das bênçãos alcançadas ao qual Deus tem colocado na sua vida. E assim está escrito no nosso código de obreiro. Também, amados irmãos, aonde nós lemos, a palavra do Senhor diz que, no livro de 2 Timóteo 2,15, que nós devemos nos apresentar a Deus aprovado como obreiro, provado que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Veja que muitas vezes nós somos, amados irmãos, pegos de surpresa para ministrar a palavra de Deus. Aí muitos, às vezes, recusam em cima da hora. Eu não estou preparado. Então, amados irmãos, tem que aplicar isso na vida. Nós temos que aplicar na nossa vida. Muitas vezes visitamos, sempre que vai com os irmãos ali na igreja do América do Sul, a estar conosco ali, eu já aproveito. Às vezes o irmão vai ali, eu digo, irmão, hoje você vai trazer a palavra. Amém. E assim, quando nós visitamos a outra congregação, sempre nós somos pegos de surpresa. Então, às vezes chega lá e não tem uma palavra. Hoje não, eu não me preparei, né? E a palavra do Senhor diz que nós temos que estar preparados como obreiro que maneja bem a palavra. É dever dos obreiros o envolvimento no ministério, mas não pode faltar aos cultos de doutrina, principalmente aos cultos de Santa Ceia. Isso é para todos os obreiros do ministério dessa igreja pentecostal Caravana da Fé. Não pode faltar aos cultos de doutrina, nem culto de Santa Ceia, porque precisam crescer no conhecimento da palavra de Deus, de maneira a ensinar também, amados irmãos, na nossa convenção. A convenção é o nosso tempo central. Também no nosso Código do Obreiro diz que os que tiverem 3 faltas consecutivas, sem devida justificativa, será punido. Todo obreiro que estiver definitivamente na obra terá que jejuar. Todo obreiro que estiver diante da obra de Deus tem que jejuar no mínimo 3 dias por mês. Esse é um critério adotado por toda a convenção. Então, amados, isso é para todo pastor, é para todo dirigente. Ele tem que jejuar pelo menos 3 vezes, no mínimo, no mês. As irmãs do ciclo de oração devem ser exemplo de estar empenhadas na oração e na sã doutrina, da mesma maneira as missionárias, as diaconisas e as auxiliares da palavra. Tudo é para nós. Aos obreiros devem se manter sempre com boa aparência, com barba feita, quando cultos festivos, trajando o paletó, sempre se preocupando com a aparência pessoal, pois eles são exemplos para os demais. Veja bem, amados, até nos cultos festivos tem que estar habituado ali, sempre como os irmãos sempre têm ido, bonito, barba feita, cabelo feito também, e completo, né? O paletó. Glória a Jesus. Os músicos da casa de Deus, para os músicos e os levitas,
devem ter compromisso, pois devem cuidar dos instrumentos e equipamentos de som da igreja, participarem do período de oração antes do início do culto, também participam da oração antes do início do culto, também os músicos da casa de Deus. Isso é para todos nós, é para a igreja de Deus. Estar adequado aos usos e costumes da igreja, logo não podem apresentar-se de maneira contrária à doutrina. É expressamente proibida a apresentação com roupas esporte, tais como camiseta, tênis, etc. Né? É o que o nosso pastor sempre nos orienta. Glória a Jesus. Os obreiros que transgredirem as normas do estatuto do regulamento interno e código do obreiro receberão a punição segundo o regulamento interno da igreja. Glória a Jesus. Então esse é o código do obreiro, tem muitas coisas, mas nós vamos falar, amados, um pouco também do nosso RI. Amém? Esse é o RI, glória a Deus, da nossa convenção, da nossa igreja. Nós vamos começar aqui do versículo da página capítulo número 10, aonde, amados irmãos, começa dizendo em Malaquias 3:18, isso aí até as crianças sabem, né? Esse versículo ao qual nós usamos muitos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Então, amados irmãos, é só para nós estarmos engajados na obra de Deus, e nós sabemos também a respeito disso. Nós todos já sabemos, mas é bom estar sempre falando. E o nosso pastor sempre nos pede que nós sempre falamos do nosso RI, aonde, amados, o homem do nosso ministério não pode usar bermudas, camiseta regata, camisa de time esportivo, usar cavanhaque, mexer na sobrancelha, né? Como muitas pessoas por aí fazem, eles usam esses usos e costume, usar esmalte incolor e também participar de jogos esportivos. Isso tudo faz parte do nosso uso e costume. Também as mulheres servas de Deus não podem usar calça comprida, saia curta, short, blusa sem manga ou manga curta, vértice apertado ou transparente. Só é permitido o uso de saia até 5 centímetros de abertura, aquela abertura que faz atrás. Glória a Deus. Roupas escandalosas, sapatos, sandálias de salto alto, máximo 4 centímetros de altura. Missionários e diaconistas deverão usar blazer quando forem pregar. Observação é obrigatório. 1 Timóteo 4,16 está dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 15, fala, amados, do cabelo dos cristãos. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois cabelo lhe foi dado em lugar de véu. É a palavra de Deus que está escrito. Glória a Deus. Cortar e aparar as pontas do cabelo, não podem fazer a chapinha, né? Isso é alisar os cabelos, ali o negócio do baby diz, mexer na sobrancelha, pintar também os cabelos. As que praticarem tal ato serão disciplinados por 6 meses, tiverem cargo na igreja, será o dobro. É para jovens e adultos, isso tudo, viu? Glória. 1 Coríntios 11, capítulo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Glória a Deus. E há muitos homens por aí que querem ver ter o cabelo comprido, e ao homem é desonroso. Está escrito em 1 Coríntios 11, 14. Os servos de Deus não podem usar cabelos grandes, nem barba grande, nem fazer desenho no cabelo, não andam assanhados, nem usar corte da moda, mas corte social com decência de um cristão. Glória a Deus. Amados, nós observamos desde muitos ministérios por aí, muitas esquisitices já nos dias de hoje. Amados, estão inventando tanta coisa. Eu conversando com um pastor esses dias, estava até contando lá na igreja esses dias,
conversando com o pastor, eles têm uma cobertura da restauração, é uma igreja apostólica aqui no Piorigi. Então, eu conversando com esse pastor, ele estava me dizendo acerca de algo que eles fizeram na igreja, foi uma benção, ele me contando, e eu olhando para a cara dele. E ele dizendo que ali eles fizeram o baile das máscaras, foi uma benção, ali dentro da congregação. Os irmãos foram tudo de máscara, as irmãs também, foi uma benção, meu Deus. Foi um renovo para aquela igreja, eu escutando. Aí depois ele me contando também que agora eles estavam fazendo também um baile dos super amigos, onde as mulheres os homens vão tudo de super-homem, Homem-Aranha, os super amigos ali, Capitão América, e as irmãs vão tudo também de Mulher Maravilha. Rapaz, mas foi uma bênção de Deus ali. Foi uma bênção de Deus aquilo dali, eu olhando na cara dele. Estava falando isso dentro da casa de Deus, eu digo, meu Deus do céu. E tudo isso dentro da casa de Deus, eu olhando, ele contando as bênçãos lá. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Aí eu dei um berro, dei um grito nele. Esse dia ele está até sem falar comigo, esse pastor. Eu digo, isso é mentira de Satanás, Satanás está enganando vocês, meu irmão. Isso não é um plano de salvação, isso não é palavra de Deus. Fazendo isso dentro da casa de Deus, vocês não sabem o que é o santo e o que é o profano dentro da casa de Deus. E ele criou o olhão, tinha muitas pessoas do nosso lado, e ali comecei a falar da palavra dele. Ele está sem falar comigo esse dia, trabalha comigo. Glória a Deus. Então ele falou deste baile, falou também que eles fizeram esse dia, só que as irmãs não foram escandalosas não. Tem muitas pessoas aí fazendo escândalo, as irmãs com uma saia muito curta, mas eles fizeram lá o negócio do anarria no meio da igreja. Agora era só uma fogueira fictícia lá no meio da igreja, lá dançando lá, o negócio lá na festa junina que teve no meio da igreja lá, foi uma bênção aquilo dali. Olha, eles ganharam muito dinheiro para construir lá o templo deles lá. O sangue de Jesus tem poder. E não é diferente, mas se você for aqui, se você entrar aqui no Marcos Teixeira, você sair da estrada da Cidade Nova, você vai ver uma igreja grande, logo na saída lá, o fantasma da ópera ali. Isso, fantasma da ópera. Isso dentro da casa de Deus. Então, amados, começa com tudo isso. De um pouquinho que vai entrando, e pensa que não ele vai, não grande. Um pouquinho fermenta e levela tudo. Glória a Deus. Então a gente vai tendo cuidado com os usos e costumes, porque o negócio a tendência é acrescentar mais ainda. E a igreja do Senhor ir se inflamando, a igreja do Senhor ir perdendo a santidade, a igreja do Senhor, amados, sendo enganada. E quando pensa que não, amados, entra dentro da casa de Deus a coreografias, dança, entra dentro da casa de Deus tanta coisa que esse mundo oferece, e o Espírito de Deus já está bem longe da casa de Deus. As palmas altas de glória a Deus. Aí também, amados irmãos, no livro de Isaías 3, e no versículo 18 até o 21, amados, fala sobre pendentes, fala sobre joias. Glória a Deus. Está dizendo, amados irmãos, Isaías, abra aí as nossas Bíblias, Isaías 3. Isaías 3, a partir do versículo de número 16, fala também de joias. Amado, tudo que nós falamos tem base bíblica. A partir do versículo de número 16 diz, glória a Deus. Isaías 3,16 em diante. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as cilicianos se exaltam e andam de percurso erguido e têm olhar imprudente quando andam, como se vão dançando e cascavejando com os pés, saltão alto, né? Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça da cilicião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez naquele dia. Tirará o Senhor os enfeites das ligas redezinhas e as loetas, os pendentes, as manilhas e as vestes resplandecentes, diademas, os enfeites dos braços e as cadeias, e as caixas de perfumes arrecadas, anéis, as joias pendentes do nariz. Glória a Jesus, amados. É isso tudo. Vai até o versículo de número 26 falando disso, a palavra de Deus. O Senhor diz, amado, naquele dia
Retirará o Senhor o ornamento dos pés, as coifas e as aluelos, pendentes, anídeas, vestes, resplandecente. Glória a Deus. Os anéis, a joia dos nariz também, né? Joias são sinal de vaidade, isso não agrada a Deus, por isso não é permitido usar joia como. Glória a Deus. Anéis, brincos, pulseira, amuletos. Muitos crentes usam negócio de amuleto, patuazinho no bolso, viu? Glória a Deus, tem muitos crentes que usam essas coisas aí. O São Benedito lá, com a figa dentro do bolso. Glória a Deus. Tem que queimar esses costumes velhos nojentos. Essas, como o pastor, nosso pastor presidente diz, aquelas matas velhas que nós amados, arrastava lá do mundo. Só é permitido, amados, a observação, o anel de formatura do curso superior, né? Do nosso está escrito dessa maneira. Quando fala de pintura, amados, nós encontramos no livro de 2 Reis 9:30, Jezabel. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel soube, pintou em volta os olhos, enfeitou a cabeça, os olhos e olhou pela janela. Jezabel era uma mulher possuída por demônios. Seu propósito era matar os profetas de Deus. Ela se pintava e se enfeitava, não podemos seguir os seus ensinamentos, pois ele desagrada a Deus. Não podemos usar pintura de forma alguma, nem batom, esmalte em geral. E tem punição, amados, para quem transgredir. Glória a Deus. Amados, quando Deus ele se manifesta no Monte Sinai a Moisés, amados, ali foi feito ali um rir de Deus. Ali o que o povo podia, que o povo não podia fazer. Veja que antes dos 10 mandamentos, ali de Deus colocar, estabelecer algo ao povo de Israel, amados, o povo se prostituía, para ele estava tudo bem. O povo também, ele tomava a mulher do seu companheiro, do seu irmão, estava tudo bem. Tomava o animal, as propriedades de uma pessoa, matava, ainda ele era tudo bem. E não era contado praticamente o que era pecado. E eles faziam tudo isso. Mas aí depois vem: não matarás, não adulterarás, não cobiça a mulher do teu próximo. Só que o homem, amados, ele é obstinado, e o coração dele, no princípio, viu Deus, que no coração do homem só tinha mal continuamente, de geração em geração. E quando é apontado o erro dentro das escrituras sagradas, é falado ao homem, o homem ele tem sempre um dia, amados irmãos, a querer mexer naquilo dali, ao qual não pode e não podia. Veja que foi ordenado ali a Eva e também Adão a não mexerem naquela árvore. Mas a curiosidade era muito, eu creio que sempre que passava, olhava, o que tem esta árvore? Até que um dia foram induzidos e ali mexeram. E sempre que nós falamos, amados, batemos na tecla, quando pensa que não, amados, a pessoa que está com esses usos e costumes, ao qual desagrada a Deus, a tendência da pessoa é que a pessoa já está quase desviada, já está quase saindo dos caminhos de Deus. E aí, amados irmãos, ensinamos, porque senão já está lá fora. Glória a Deus. E isso, amados irmãos, é um cuidado muito grande que nós temos na palavra de Deus, de ensinar a pessoa não fazer tais coisas, porque não agrada a Deus. Para o casal, amados, está escrito no livro de 1 Pedro 3:1, semelhantemente, vós mulheres, sejais sujeita a vosso próprio marido, para também, se alguém não obedecer a palavra pelo procedimento, sua mulher seja ganho sem palavra. Glória a Deus. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28, assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A mulher é submissa ao esposo, e o esposo, ele tem que amar a sua esposa. E viver, amados irmãos, em harmonia. Em caso de desentendimento, procurar o pastor para reconciliação. Se houver agressão física, o agressor será disciplinado. Se for membro, a disciplina será de 60 dias, 2 meses, e podendo até dobrar, conforme o caso, amados. Para os filhos, Efésios 6, 2 e 3, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
Os pais devem amar seus filhos e ensinar o caminho certo de servir ao Senhor. Provérbios 19:18, corrija o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não há a tua alma. É obrigação dos pais não deixar os filhos atrapalharem os cultos. É obrigação dos pais, amados irmãos, a conversar com seu filho dentro da igreja e não deixar isso. Glória a Deus. E nós observamos que os irmãos têm se empenhado nisso. Glória a Deus. Voltamos a Deus por isso. Provérbios 29:17. Disciplina o teu filho e ele te dará descanso. Ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Também, amados, fazemos observação acerca de brinquedos, tais como bonecos, jogos. E hoje, amados irmãos, praticamente já nem quase se usa isso. Hoje o que os pais compram um celular, né? Para os filhos, e botam os filhos para brincar o joguinho, coloca o filho ali, enquanto o filho às vezes está ali peralta no meio da casa, coloca ele ali em determinado lugar. E interessante, amados, que as crianças já sabem mexer tudinho aquele negócio. Tem uma lá em casa que ela tem 3 aninhos e a mãe dela bota para ela para brincar ali. Eu estava prestando atenção, mas ela vai ligar sozinha, ela sabe, e sabe até a senha, e não sabe nem ler. Eu que já tenho 48 anos de idade, eu tenho ensino médio e não sei mexer no celular. Glória a Deus, eu só sei mesmo atender ali, e foi um sacrifício, porque eu tinha medo até de tocar na tela, porque o meu era aquele borrachinha, né? Aí eu não sabia como é que era, até que foi aprender há pouco tempo, porque eu nem queria isso aí. Glória a Deus. Então, amados irmãos, tem que ter cuidado com as crianças. O inimigo pode estar por trás disso tudo e enganar. Procedimento do cristão: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra-te integridade e sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nem mal que dizer de nós. Está escrito em Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo. Em tudo eu tenho que me dar por exemplo. Em tudo nós, é para nós todos, obreiro da casa de Deus. Amados, é uma luta, tem sido uma luta muito grande. Amados, para a doutrina de Deus, ela não começou na caravana da fé, mas ela se estende de muito tempo. E são poucas pessoas, pouco ministério que segura a doutrina. E para nós segurarmos até o dia de hoje, em pleno século 21, em meio, amados, à era da informática, a era, amados irmãos, que essa geração é uma geração totalmente diferente das demais, amados, tem sido uma luta muito grande. E é por isso, amados irmãos, que sempre estamos ensinando. E às vezes a pessoa diz, poxa, mas de novo as mesmas palavras. De novo, amados. Sempre é de novo. Sempre Deus falando conosco todos os dias. Sempre Deus nos ensinando, nós na sua palavra. Glória a Deus. Pessoas já falaram certa vez, amados, essa igreja aqui, ela chegou a ter poucas pessoas. Quando eu comecei a andar na igreja aqui, a missionária André já era da casa, alguns irmãos, glória a Deus, e aqui tinha a casa do pastor, aí do lado, aí uma casa bem humildezinha, pequenininha, bem aqui do lado, amados, era só uma puxadinha, ele chama de galpão, galpão que ele chama, né? Barracão. Quem vê ele chamando de barracão, pensa que era um barracão a gente entende assim como uma cobertura grande. Amados, era tipo uma garagemzinha, mais ou menos daqui assim. Era aqui, né, pastor Ari 2? Era só isso aqui, ó. Era só isso aqui, ó. Era o barracão que ele falava. Só aquela coberturazinha aqui. E a gente entrava embaixo para orar, as cadeirazinhas de banco de madeira. Era isso. Saudade. E a gente entrava pela madrugada orando na presença de Deus aqui. E o pastor ensinando acerca disso tudo. E pessoas dizendo para ele, se o senhor continuar ainda com esse ensinamento, vai ficar só o senhor e sua mulher. Isso não vai para frente.
Porque essa palavra, essa doutrina é muito dura. Ninguém quer isso aí mais não. E ele dizia, olha, se eu ficar e minha esposa, a gente vai chegar no céu salvo. Mas é esse evangelho, isso não dá para ser pregado. E a igreja tem crescido, glória a Deus, de forma gloriosa, na presença de Deus. Glória a Deus. E quando a gente vê os irmãos, a gente vê o brilho do Espírito Santo de Deus. Temos ensinado a verdade, sem rodeio, sem distorção, a palavra de Deus genuína como ela é para as nossas vidas. Glória a Deus. Veja que um dia Jesus ele está ensinando acerca de salvação, de santidade. Enquanto ele dizia, enquanto ele curava, enquanto ele libertava, dava vida, fazia parar de andar, cego enxergar, surdo ouvir, fazendo ali maravilhas, estava toda uma multidão muito grande. Depois ele começa, olha, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele começa a falar acerca do Evangelho agora, de palavra de salvação. Aí agora todo mundo começa a ir embora. E vai embora. E ele dá sempre livre-arbítrio, amado, para quem quer ir. E aí todos começam a ir embora, e ele começa a olhar, e com certeza, tristeza muito grande no coração. Tipo aquele pai que insistiu com o filho. Esse filho não vai, não, eu quero minha parte, eu quero ir embora. E o filho, ele se achou na obrigação de dar, e deu a parte dele, foi embora, e viu o filho indo. Com certeza o pai ficou chorando, e com certeza Jesus também ficou chorando quando viu aquela multidão indo embora. Ao ponto dele olhar para o discípulo e dizer, e vocês não vão fazer como os demais, eles estão indo. Mas Pedro, amados irmãos, olha para ele, sempre aquele homem ousado, diz, Senhor, para onde nós iremos? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de salvação. Se nós corrermos para a esquerda, glória a Deus, tem Faraó, tem seus cavaleiros, para a direita também. Se nós recuarmos também da mesma forma, Faraó, que é Satanás e seus demônios. Na frente tem um mar vermelho. Nós temos que continuar marchando. Glória a Deus, para atravessar, para estarmos na presença do Senhor. Amém? As palmas, mais uma vez, eu vou então, no livro de Tito 2, 7, 8 diz, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade e sobriedade, linguagem sã. A conversa do crente é uma palavra, é uma conversa santa. É uma conversa santa. Glória a Deus. É irrepreensível, para que o adversário, Satanás e seus demônios, se envergonhem, não tendo nem mal que dizer de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E amados irmãos, é muita coisa que tem no nosso RI, muitas coisas. Fala da liturgia dos cultos, também todos os obreiros, é dever de todos os obreiros, obreiro da casa de Deus, aprender acerca da liturgia de cada culto. Culto de terça-feira tem sua liturgia, o culto de quinta-feira também tem sua liturgia, o de louvor e adoração domingo tem liturgia também, consagração também na direção primeiramente da Espírito Santo de Deus, na direção das irmãs do ciclo de oração. Ali também tem uma liturgia onde elas dirigem a consagração, onde é feito tudinho também na consagração ao qual os irmãos, os pastores pais, o nosso pastor presidente, também é outra liturgia onde o pastor, ao adentrar com os irmãos ali, faz uma oração de perdão, unge todos os irmãos que vão se consagrar, e depois ali nenhum conversa mais com o outro, né? Somente só no final. Glória a Deus. Então temos que, como obreiro da casa de Deus, aprender tudo isso e nos portarmos de maneira, amados, que nós não venhamos ter tropeço naquilo que nós vamos fazer na casa de Deus. Também, amados irmãos, fala da Santa Ceia de Deus também. Pois todas as vezes que comer de pão e beber de cálice do Senhor, não sai da morte do Senhor até que Ele venha. Mas aprendemos na Santa Ceia do Senhor que a ceia é de grande importância para as nossas vidas. E quando estamos ceando, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte uma outra vez para buscar o seu povo, a sua igreja. E isso temos que ensinar. Temos que estar sempre ensinando a igreja de Deus. Por quê?
porque, amados irmãos, eles são os futuros pastores, ao qual vão estar, amados irmãos, com a responsabilidade de dar seguimento na obra de Deus acerca da sã doutrina. Por isso que o pastor ele sempre nos pede que nos ensinamentos, nos cultos de Santa Ceia, nós ensinamos, venhamos falar acerca, amados irmãos, da Santa Ceia, sua importância, o que ela representou no passado, o que ela representa nos dias de hoje, né? Fala das alianças ao qual também foram feitas. A primeira aliança foi feita com Noé, né? Não deu certo, Noé ficou bêbado no meio da vinha. Depois a segunda aliança foi feita já com Abraão, Gênesis 17, aliança da circuncisão. Depois nós vamos vendo também no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, 32, 33, o Senhor usando a boca do seu filho, dizendo que num período futuro faria uma aliança melhor do que as demais, ao qual foram invalidadas já uma aliança com o sangue do Cordeiro. O próprio Jesus, como ato sacrificial na cruz do Calvário pelos nossos pecados, aonde, amados irmãos, no período anterior eram oferecidos os animais, e os animais aí tinham que fazer aquilo, não porque eles queriam, eles, amados irmãos, eram pegos ali, e era enrolado, era oferecido, esquartejado, colocado ali para ser oferecido no dia da expiação pelo pecado daquela pessoa, qual era levado diante do sacerdote oferecido ao Senhor. Era um ato involuntário, porque o animal ele não queria fazer aquilo, nem tinha entendimento para aquilo. Porém, o ato de Jesus foi um ato voluntário por cada um de nós. Ele se entregou por nós. Tudo isso temos que, como obreiro da casa de Deus, ensinarmos também o povo acerca da Santa Ceia. E também falar acerca também do Natal, que é uma festa pagã, ao qual foi criada pelos romanos no ano 325 em Roma, onde tinha o imperador Constantino, em um evento ao qual é conhecido nos dias de hoje como Concílio de Nicéia. 318 bispos ali, amados irmãos, fizeram todos os feriados mundialmente conhecidos, onde também foi instituído também até o calendário, ao qual esse calendário nós temos no dia de hoje, que é um calendário chamado gregoriano, criado pelo Papa Gregório, né? Não é o hebraico, onde tem os anos lunar, solar e os demais. Aí então, amado, tudo isso nós temos que estar, amado, após o seu tempo, nós temos que crescer no conhecimento e em sabedoria, para estar ensinando o povo de Deus. É por isso, amados irmãos, nós temos que se aplicar ao conhecimento para estudar as Escrituras Sagradas. Amados irmãos, é dever de todo o ministro conhecer o livro que ministra. Então, é para o obreiro da casa de Deus. É por isso que agora Paulo está, olha, a hora já passou um minuto. Paulo agora está, amados irmãos, dizendo para Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado. Isso o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós que está aqui. Nós levamos a preciosa semente, nós somos evangelistas, nós evangelizamos, nós ensinamos, nós ganhamos alma para o reino de Deus. Então, amados irmãos, às vezes pessoas chegam e nos fazem uma pergunta e nós ficamos embaraçados. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Amém? Que essas palavras fiquem bem guardadinhas nos nossos corações, que a sua palavra glorifica no nome do Santo do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Palavra abençoada, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Só